Olá, bem-vindo ao canal. Assédio moral, você sabe o que é isso? Sabe as situações que podem configurar o assédio moral? Será que um colega de trabalho está de alguma forma lhe humilhando ao ponto de configurar o assédio moral? Não aguenta mais essa situação e vai pedir demissão. Será que esse é o caminho correto? Se você quer saber todas essas situações, tem dúvidas sobre o que eu falei aqui, assista o vídeo até o final que eu tenho certeza que as suas dúvidas serão eliminadas. O vídeo vai te esclarecer essas situações e muito mais se você assistir ele até o final. Uma situação que eu preciso que você verifique é que se você já está inscrito no canal. Caso você ainda não seja um inscrito do canal, eu peço que você faça sua inscrição agora. Aperte o botão de inscreva-se. Essa inscrição é muito importante para o crescimento do canal e a continuidade da criação desse tipo de conteúdo. Esse canal tem o objetivo de te ajudar. Se esse vídeo te ajuda, esclarece suas dúvidas, é interessante que você contribua com a sua inscrição. É a sua forma de ajudar o canal. Se você já é um inscrito do canal, muito obrigado pela sua inscrição. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal Explicando Direito. Primeiro eu vou esclarecer de forma básica o que é o assédio moral. O assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras. Essas situações elas podem ocorrer por períodos prolongados e durante a atividade de trabalho, dentro do ambiente de trabalho. Essas situações humilhantes e constrangedoras caracterizadas de assédio moral, elas podem ferir a integridade do indivíduo, podem causar riscos à saúde e podem prejudicar a atividade ou o ambiente de trabalho caso elas ocorram. Na legislação atual, existem vários artigos em diversas leis que impedem que o assédio moral ocorra. E no caso da ocorrência, eles aplicam as devidas punições. Existem diversas formas de assédio moral em diversos níveis dentro de uma empresa, dentro de uma relação de trabalho. Eu vou comentar aqui as questões mais comuns que podem causar o assédio moral. Primeiro passamos para o assédio moral interpessoal. Esse assédio moral ele é de um indivíduo para o outro, ele tem a individualidade, é uma pessoa tentando a todo momento prejudicar e tirar aquela pessoa da equipe de trabalho, do ambiente de trabalho. Existe o chamado assédio moral institucional. Esse assédio moral atinge várias pessoas ao mesmo tempo. É uma cobrança da empresa, algo que a empresa pratica, algo que acontece através de uma hierarquia, através de uma ideia, uma forma de agir, uma forma de trabalhar, que afeta diversas pessoas ao mesmo tempo. As pessoas que estão colocadas naquela situação precisam seguir aquelas questões, alcançar aqueles resultados, podem ser atingidas todas de uma vez pelo mesmo assédio moral praticado no ambiente de trabalho. E agora vem o assédio moral vertical. No assédio moral vertical é onde caem as questões mais comuns de assédio moral, como, por exemplo, o assédio moral de forma descendente, que vem numa situação hierárquica de cima para baixo. Nessa situação é o chefe, o dono da empresa, o empregador, ou o gerente, ou o supervisor que no momento ele começa a praticar atos contra um funcionário e esses atos contra aquele funcionário podem ser agressivos, constrangedores, humilhantes e cobranças de resultados e outras situações que podem classificar como assédio moral. O inverso desse assédio moral também existe. Pode não ser tão comum como o assédio moral descendente, mas pode existir também, que é no caso do assédio moral ascendente. Esse assédio moral ascendente é quando um grupo de empregados hierarquicamente inferior criam situações que podem constranger ou humilhar o seu supervisor, o seu chefe, ou até mesmo o dono da empresa em certas questões. Essa situação pode ser configurada como um assédio moral, onde os funcionários, os empregados, alguns, se unem para tentar de alguma forma boicotar o resultado ou o trabalho daquele superior hierárquico. O assédio moral horizontal. Nesse caso, são pessoas do mesmo nível hierárquico que você na empresa ou no trabalho. Essa situação ocorre quando o seu colega de função, o seu colega de setor, o seu colega de linha de produção começa a praticar certos atos para lhe humilhar e constranger, voltados ao resultado do trabalho ou não, situações de bullying, brincadeira ou a busca por querer melhores resultados que você
pode criar situações de assédio moral horizontal, é quando é no mesmo nível hierárquico. Existem diversas situações que podem configurar o assédio moral. Eu vou tratar aqui, obviamente, das mais comuns, já que conforme as pessoas assistirem esse vídeo, podem ser que identifique alguma das situações que possa ter ocorrido durante o seu contrato de trabalho, que possa ser qualificado como assédio moral. Lembrando que o assédio moral ele precisa ser repetido por um longo período, ele precisa acontecer por mais vezes. Não é que uma vez uma situação aconteceu e você já passou pela questão de assédio moral. Obviamente que a gravidade e a situação de cada caso deve ser avaliado conforme cada caso. Os resultados em cada tipo de pessoa, principalmente dentro do seu psicológico, é diferente em cada um. Mas o assédio moral para ele ser configurado, precisam que essas situações aconteçam por mais vezes durante o contrato de trabalho dentro do ambiente de trabalho. Uma situação é retirar a autonomia do colaborador ou, todo momento, contestar as suas decisões. Passar a fazer sobrecarga ou diminuir a carga de trabalho de forma inexplicável, trazendo ao colaborador dificuldades que podem colocar ele como ineficiente ou inútil dentro da sua função. Ignorar a presença do trabalhador quando somente você se remete aos trabalhadores que estão à sua volta e nunca se porta diretamente com ele. Passar a ter tarefas humilhantes, tarefas que vão além do necessário para o ambiente de trabalho e que podem criar situações constrangedoras. Gritar e falar de forma desrespeitosa pode configurar o assédio moral. Utilizar de boatos, de fofocas, de rumores com relação ao colaborador podem também ser resultado de um assédio moral. Ignorar problemas de saúde que o trabalhador tenha durante o contrato de trabalho também podem configurar o assédio moral. Fazer desconsiderações ou ironizar ou ignorar a opinião do trabalhador durante um ambiente de uma reunião de trabalho, uma situação de trabalho, pode configurar o assédio moral. Retirar de cargos e funções sem justo motivo podem configurar assédio moral também. Impor condições e regras de trabalho diferentes dos demais que têm a mesma função pode configurar assédio moral. Delegar metas inatingíveis ou prazos que não têm como ser cumprido pode ser uma das situações de assédio moral. A vigilância excessiva do trabalho pode também remeter ao assédio moral. Utilizar de apelidos pejorativos pode configurar o assédio moral. Limitar a quantidade de vezes que o funcionário pode beber água ou ir no banheiro ou tomar um café também pode configurar assédio moral. Postar mensagens em grupos do trabalho, em grupos da empresa, onde essas mensagens elas são depreciativas, elas são para atingir o empregador perante aos demais, também podem configurar assédio moral. Deixar o trabalhador isolado dos outros empregados, isolar ele numa região, numa sala da empresa, onde os outros não têm contato de forma injustificada, pode configurar assédio moral. Essas são umas das situações mais comuns. Existem outras situações que podem acontecer que podem configurar assédio moral. Cada caso deve ser trabalhado dentro da sua realidade, do seu caso. Essas situações não são porque ocorreram uma vez que vão configurar assédio moral, mas sim, como eu expliquei no início do vídeo, o acontecimento prolongado dessas situações, uma ou todas elas ou algumas delas, podem sim configurar o assédio moral. É necessário ter uma boa análise sobre o assédio moral porque tem situações que podem parecer que configuram o assédio moral, mas são situações normais do contrato de trabalho. Ter uma exigência por um resultado, por um trabalho bem feito, pela aplicação correta de tudo que deve ser feito naquele ambiente de trabalho, não é uma configuração do assédio moral se ela for feita de forma medida, onde não é para prejudicar, e sim com forma de obter eficiência, obter resultado ou obter segurança. Certas situações são obrigadas para a empresa e ela pode impor essas situações, obviamente com equilíbrio em cada uma das suas decisões. Se estiver presente o equilíbrio necessário, dificilmente cobranças por resultado ou cobranças por eficiência
podem configurar assédio moral. O aumento do trabalho, quando naquela profissão você tem um período de demanda maior, que é o normal daquela profissão, porque no Natal precisa produzir mais, porque no período de imposto de renda existe mais trabalho. Isso não configura assédio moral, isso é inerente da profissão, é proveniente da profissão. O aumento de trabalho nesses períodos podem acontecer. O que não pode é o trabalho aumentar injustificadamente, somente aumentar para tentar de alguma forma prejudicar aquele trabalhador ou aquele grupo, ou vice-versa, o grupo começar a não mais entregar o trabalho para prejudicar aquele supervisor, aquele chefe, aquele orientador que está ali de forma hierarquicamente superior. Esse canal tem sempre o intuito de lhe manter o máximo informado possível sobre os seus direitos trabalhistas. E nesse caso eu te oriento a acompanhar os vídeos e a playlist que está aparecendo aqui em cima no card. Nesses vídeos e nessa playlist você vai aprender diversos direitos e diversas situações sobre a rescisão do contrato de trabalho. É a minha playlist de tudo sobre a rescisão do contrato de trabalho. Eu aconselho que você depois com calma vá assistindo todos os vídeos que pertencem a essa playlist. Vou deixar também o link desses vídeos aqui embaixo na descrição para você ir acompanhando conforme possível for. E quando o assédio moral é praticado, é existente, o que pode acontecer com aquele funcionário ou aquele grupo de funcionários, aquela pessoa que está sofrendo aquele assédio moral? Bem, os resultados são amplos. Existem diversas situações que podem acontecer, desde as questões psicológicas, onde pode desenvolver doenças, distúrbios ou algum outro tipo de situação que atrapalhe o psicológico, o mental daquele funcionário, desde situações que podem ofender a honra, podem ofender a integridade moral daquele funcionário, desde situações que podem prejudicar a vida familiar, a vida pessoal, a vida externa, fora do ambiente de trabalho daquele funcionário, e situações que podem levar também a prejuízos físicos, como dores de cabeça, problemas digestivos, palpitações, dores generalizadas e outro tipo de situação que pode ser ligado a alguma situação de estresse ou alguma situação relacionada àquele assédio moral por causa do que vem passando no ambiente de trabalho. Obviamente que além dessas situações físicas e morais que eu acabei de dizer, que só mencionei as mais comuns, existem várias, podem também existir situações que vão de encontro com o resultado do trabalho, que podem prejudicar os resultados da empresa e do ambiente de trabalho. Podem ocorrer faltas, podem ocorrer erros, podem ocorrer acidentes, podem ocorrer baixa produtividade, podem começar a ter aumento de atestados, aumento de licenças junto ao INSS, licenças médicas, podem começar a surgir ações trabalhistas e ter que arcar com indenizações por isso. E se você for vítima de assédio moral dentro do ambiente de trabalho, o orientado é que você comece a juntar provas que podem configurar o uso do assédio moral dentro do ambiente de trabalho. Testemunhas, relatos, e-mails, documentos, fotos, prints, tudo que você puder pegar e ir colecionando e guardando que podem configurar o assédio moral que você vem sofrendo no ambiente de trabalho. É necessário, é importante para N situações que você pode fazer para tentar se defender nessa questão e resolver esse problema de assédio moral nesse momento da sua vida. Muitas das coisas que eu oriento que você guarde como prova são coisas que você pode utilizar para levar a um superior hierárquico que não acredita nas suas alegações, para levar na ouvidoria de uma empresa ou de um órgão público ou de algum outro órgão que possa fiscalizar a situação que está acontecendo, ou até mesmo para você utilizar no seu processo trabalhista junto com o seu advogado, caso você esteja sofrendo esse assédio moral, talvez já tenha saído da empresa ou esteja prestes a sair. E esse advogado, junto com essas provas, pode conseguir na justiça que você tenha o reconhecimento do assédio moral que sofreu e o pagamento de uma indenização por danos morais e talvez as sequelas e consequências dependendo do estado que você ficou doente ou não por causa do assédio moral sofrido.
É um ponto interessante que você tem que ter muita atenção em colher essas provas, que é o primeiro passo e o mais importante, que podem levar você a ter um reembolso, um reparo dos danos que você sofreu, sejam somente eles financeiros, morais e até mesmo físicos, caso de sequelas que podem acontecer. Um último ponto muito importante nesse vídeo que eu tenho para alertar é o seguinte: no caso do assédio moral, muitas das vezes as pessoas não mais aguentando aquela situação e não sabendo como agir, não sabendo como coletar provas e como sair daquela questão, acabam pedindo demissão. Essa demissão ela pode ser configurada como uma demissão indevida. Esse pedido de demissão pode ser configurado como indevido e na justiça ser discutido que por causa do assédio moral, por causa das situações que você tinha, você teve um vício de vontade onde acabou pedindo demissão por não mais suportar aquela situação. Como disse, se você reunir as provas corretamente, as necessárias e entrar na justiça com o auxílio de um advogado, de repente esse pedido de demissão pode ser anulado para uma demissão sem justa causa, através de uma rescisão indireta, por exemplo. Antes mesmo de você sair da empresa, você consegue fazer esse tipo de procedimento e não perder tantos direitos trabalhistas no momento da rescisão, entregando o seu trabalho porque algumas pessoas resolveram trabalhar de forma humilhante e constrangedora perto de você. Para quem assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você já está inscrito no canal. Caso ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva. A sua inscrição é muito importante. E se assistiu o vídeo até aqui é porque eu te ajudei com esse conteúdo. E é muito importante que você ajude o canal com a sua inscrição. É uma forma justa de contribuir. Eu vou fazer vídeos novos toda segunda e quinta-feira às 19 horas. Pode deixar o like, ativa o sininho, comenta. Assim que possível eu vou te responder. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e muito obrigado pela sua inscrição, muito obrigado pela sua participação e até o próximo vídeo.